E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui essa live, né? Mais do que esperada e mais do que necessária nos dias atuais, na verdade. E que a gente... Ei, Marcelo, tudo bem? Tá chegando. Então, o que me motivou, né, a fazer essa live com o professor Fabrício Assini é justamente a velocidade do adoecimento mental ao qual a gente está submetido. Então, a gente tem realmente uma enxurrada, né, de doenças mentais surgindo a cada hora e a gente precisava de uma luz, porque a gente, como clínico, o paciente nos procura por um determinado motivo, né, uma queixa. E quando você vai ver a raiz da queixa, normalmente ela é derivada de uma alteração de comportamento. Ei, Léo, que gracinha! Um beijo para você. Ei, Ritinha, que legal! Vamos todos aprender um pouquinho mais sobre o nosso cabeção, né, gente? Que tá precisando, porque quem, na verdade, tá parecendo que tá normal, geralmente está medicado, né? E esse adoecimento mental está me chamando a atenção. Está me chamando a atenção também a medicalização do ensino, né? Do ensino das crianças, uma medicalização, Léo, um beijo, Ritinha, a medicalização do comportamento, né? E a psiquiatria, peraí, deu tilt aqui, a psiquiatrialização da normalidade, né? Às vezes a gente tem um perfil enquadrado, mas a gente está enquadrando numa condição clínica, né? Então a gente tem um DSM-5 aí que está sendo... Tem o 3, o 4, o 5 e está sendo constantemente atualizado acerca dos transtornos mentais. Então, daqui a pouco ele deve estar chegando aí, o professor Fabrício. Vamos ver se ele já está online. Vou chamá-lo aqui. E aí, para a gente iniciar essa conversa. Fabrício. Aqui para começar. Vamos ver. Ai, que bom, gente. Ana Maria, ei, querida. Sofia linda. Essa geração de médicos aí, vamos dar uma melhorada, né? Esse povo aí que vai tratar da gente. Então, vamos lá. Vamos esperar ele chegar aqui. Já foi convidado. Deixa eu ver aqui de novo. E aí, gente, vocês vão fazendo as perguntas, se vocês tiverem, né? Fabrício Assini convidado. Vê se ele recebeu, Mário. E aí, Fabrício Assini entrou, né? Vamos ver aqui se ele já aparece. Não pode participar, porque será, hein? Imagina, a pessoa mais importante não poder participar. Fabrício Assini, convidado. Vamos ver aqui. Então, as perguntas vocês vão fazendo, vão colocando nos comentários, tá? E a gente vai procurar responder todas, mas se não der tempo, porque tem um limite de tempo no Instagram aí de 59 minutos, a gente responde depois, em particular. Mas como eu ia dizendo, então é isso. A gente está usando muitas drogas para poder alterar ou controlar o nosso comportamento, né? Inclusive essas novas drogas agora, que são chamadas das drogas nootrópicas. Eu não sei por que o Fabrício não... Oi, Fabrício. Você não está conseguindo entrar? Vou sair e entrar novamente. Ok. Fabrício Assini, cancelar e convidar de novo. Vamos ver. Ainda bem vocês veem que eu não sou muito adepta das novas tecnologias, né? Minha primeira live, e aí tem esses probleminhas técnicos aí de manejo,
Agora ele entrou. Ah Pronto, lá, pronto, funcionou. finalmente. Eu estava comentando aqui com o pessoal da minha primeira live e realmente deixa a desejar nesses probleminhas técnicos aí. Mas vou apresentar para quem não conhece o professor doutor Fabrício Assini, né, mestre PhD em neuropsicofarmacologia. É justamente isso que a gente está precisando, de desvendar um pouquinho mais desse nosso cabeção, para que ele nos ajude a entender melhor o que está acontecendo na população. Aqui, professor, eu queria fazer umas perguntas, porque o povo quer saber, mas antes do povo, eu estou querendo saber. Porque a gente está mexendo muito com os pacientes e está vendo que, na raiz dos problemas, há um adoecimento mental, né, que está levando tudo a ser desencadeado. Então, atrás de saúde mental estamos todos nós. Então, nós queremos saber, por exemplo, vamos começar do beginning, né? A gente vai começar definindo. O que é cérebro, professor? Fala para a gente. Uau, Rosana, primeiro, Uau! muito obrigado pelo convite. Eu acho que fico muito feliz de participar da tua primeira live. Vai dar tudo certo, já deu, né? Eu sempre brinco que eu prefiro ensinar o ciclo de Krebs do que explicar certos mistérios da informática. Então, eu entrei na live, não deu, só o que eu fiz? Eu saí do Instagram, entrei de novo e pronto, funcionou. Então, não faço ideia o que aconteceu, mas eu sei que funcionou. E aí, quando tu me perguntas o que é cérebro, né? O que é cérebro? Eu tenho uma definição técnica e científica e eu tenho uma definição romântica. Numa definição romântica, eu diria que cérebro é o órgão da alma. Ou seja, se houvesse um substrato anatômico, bioquímico e fisiológico para isso que nós chamamos de alma, com certeza seria o cérebro. Né? Porque é o cérebro que faz a gente lembrar ou esquecer, é o cérebro que faz a gente ficar alegre ou ficar triste, é o cérebro que faz a gente pensar uma barbaridadezinha de vez em quando, acho que todo mundo pensa, uma coisa meio diferente de vez em quando. Então, esse cérebro é o órgão do nosso corpo que controla comportamento. O cérebro é o órgão do nosso corpo que nos integra com o ambiente, processa essas informações que ele está a todo momento recebendo e faz com que a gente responda, seja na forma de um comportamento, seja na forma de uma manifestação biológica. O que eu quero dizer com isso? Né? As pessoas que nos ouvem, elas podem pensar, por exemplo, numa cena. Rosana, na sétima série, tinha uma menina, quando ela vinha conversar comigo, o meu coração disparava. Né? O meu coração disparava. E aí tu me pergunta sobre isso, e daí? E daí que esse exemplo junta tudo que eu acabei de falar. Ou seja, quem é que me ajudou a processar essa determinada menina como alguém que era importantíssimo para mim na sétima série? Foi meu cérebro, né? Foi meu cérebro. Ou seja, não era qualquer menina que quando vinha pelo corredor lá, o meu coração disparava. Era uma determinada em específico. Então, meu sistema visual captou aquela imagem, meu córtex associativo usou junto de um processamento com o hipocampo para dizer é ela, né? E foi ativado o sistema nervoso autônomo simpático que fez meu coração disparar, Muito né? bem. Então, quando tu me diz quem é o cérebro, né? O cérebro é esse órgão que está constantemente recebendo esses estímulos, perceptíveis e não perceptíveis, processando-os para formar para a gente as nossas respostas. Né? As nossas respostas. Sejam respostas que a gente percebe, como o coração disparado daquele exemplo, sejam respostas que a gente nem percebe, né? Como um dilatar de pupila quando o ambiente escurece. É aí Quantas vezes a gente que eu entra... quero entrar. Eu quero Fala, entrar nessa pergunta. Eu vou levantar a mão, assim, papel fala, de vai. aluno. Vai, Aqui, boa, boa, boa. quando a gente fala que foi perfeita essa definição, ou seja, capta o estímulo, processa e emite, né, evoca uma resposta para que a gente se intere com o meio ambiente. Isso é o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso da vida de relação, para a gente se relacionar bem. E existe um outro sistema nervoso que é o autônomo, que independe da nossa consciência, né? E aí, a gente pega os problemas clínicos relacionados à alteração do sistema nervoso autônomo, justamente porque está mal regulado. Então, uma coisa comum que eu pego é, por exemplo, uma arritmia esofágica ou uma desmotilidade gástrica, né, no paciente que está estressado, um tempo de esvaziamento gástrico maior. Você pode complementar isso para a gente, professor? Claro, Está claro, com toda certeza. acontecendo? Porque assim, ó, lá na academia, vamos dizer assim, num curso da área da saúde,
nós normalmente ensinamos ou aprendemos de maneira segmentada. Ou seja, eu fui professor de fisiologia e farmacologia durante 16 anos da minha vida. Sabe, 16 anos eu ensinei tanto fisiologia quanto farmacologia. Então, lá na fisiologia, havia uma aula que era a aula de sistema nervoso autônomo. Aí falávamos do simpático e do parasimpático, por exemplo. E havia uma outra aula que era uma aula sobre o sistema nervoso central. Mas na vida real, na prática clínica, é tudo junto ao mesmo tempo. É tudo junto ao mesmo tempo. Então, na verdade, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico não se separam na vida real. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouquinho. Né? Quem fez o processamento da informação foi o sistema nervoso central. Quem fez o coração disparar foi sistema nervoso autônomo simpático, naquela questão ali, liberação de noradrenalina e assim por diante. Então, o que acontece? Acontece que esses sistemas, eles coordenam boa parte dos nossos órgãos que, teoricamente, a gente não pensa para eles funcionarem. Ou seja, ninguém fica pensando estômago, contrai, estômago, secrete suco gástrico e assim por diante. Mas por que eu botei aspas quando eu falei teoricamente? Porque, embora a gente não pense para que eles funcionem, muitas vezes, quando somos submetidos a situações de estresse, esse estresse promove respostas, vamos dizer assim, também nesses órgãos, como o estômago, por exemplo, né? Através de, por exemplo, a liberação de suco gástrico, através dessa resposta mediada pela ativação do eixo HPA, como alteração de motilidade. Eu gosto sempre, Rosana, de dizer assim, olha, o que a gente precisa compreender é que hoje a gente olha para o corpo humano como algo evoluído no ano de 2023, mas a gente tem que entender que boa parte da nossa bioquímica e do nosso corpo biológico é um fruto de uma evolução, né? É um fruto de uma evolução. Então, é natural, vamos dizer assim, que eu submetido sob uma situação de estresse, que hoje talvez seja a rede social, que hoje seja a demanda de trabalho, mas que antigamente nada mais é do que talvez fosse sair da caverna para caçar um alimento, né? Uma vez nós morávamos na caverna, e quando tu quiser falar, por favor, tudo bem? Tu joga aí, vai. Exatamente, os estímulos estão mudando, né? Mas a nossa resposta ainda não se adaptou. Eu acho que os estímulos começaram a ser múltiplos, a gente vinha numa cadência de adaptação mais lenta. É lógico que o organismo foi feito para se adaptar, mas a gente demora mais, né, Fabrício? Um pouquinho do que essas novas descobertas. Eu acho que a gente está adoecendo numa velocidade maior, né, do que a adaptação. E, Porque... Pode falar, professor. não, Um eu acho prazer. que é essa ideia, Rosana. E o que eu vejo é assim, ó, aquilo que a priori eminentemente existe no meu corpo como algo bom, está sendo tão sobrecarregado que está causando consequências ruins. Eu explico o que eu quero dizer. Por exemplo, se a gente fala dessa relação do estresse e pensa no papel do eixo HPA, da liberação de cortisol e no papel do cortisol. Né? Poxa, na hora que eu entendo que o cortisol, quando eu acordava lá na caverna, me ajudava a quebrar minhas reservas de glicogênio e liberar um pouquinho de glicose na corrente sanguínea. Na hora que eu entendo que o cortisol, lá na época antigamente, que eu tinha menos acesso a alimento industrializado, por exemplo, me ajudava a depositar gordura no tecido abdominal e nas costas. Era legal, né? Legal. Era legal. Só que hoje a gente libera cortisol e tem uma geladeira cheia de alimento industrializado. E aí a gente estressa e desconta esse estresse emocional na comida. E aí isso acaba levando ao quê? A resistência à insulina, à obesidade. Então a ideia é compreender que aquilo que a priori existe como algo bom no meu corpo está sendo utilizado de maneira demasiada, juntando com as características da sociedade de agora e levando aos desfechos que a gente vê. Sabe, eu acredito firmemente que hoje morrem mais pessoas sob efeito do estresse crônico prolongado do que o propriamente do cigarro. Ou seja, nunca vi esse trabalho, sabe? Nunca vi esse artigo científico. Mas eu diria que já morre mais gente hoje de consequência do estresse do que do ato de fumar, porque as pessoas estressam muito mais A do que gente quase obrigatoriamente não fumam. vê alguém fumar hoje em dia, a gente já, se vir alguém fumando, a gente já faz um link, né, com a instabilidade emocional da pessoa. E a pessoa estressada, a gente, igual você fala sempre, frequentemente, você fala assim, e você, como é que tá? Ah, tô estressado. Ah, tá, mas é assim mesmo. Ou seja, a gente está se habituando, né, a esse estresse crônico perpetuado aí.
em alto nível, isso está nos adoecendo. Então, a gente tem que parar de aceitar o estresse como uma coisa normal, como a gente parou de aceitar o cigarro como uma coisa normal, né, professor? E, Exatamente, exatamente. e aí, o que eu queria saber, o que que é saúde mental? O que que é ter saúde mental? Saúde mental, boa, muito obrigado. Eu acho que assim, saúde mental a gente poderia compreender sobre uma série de óticas. Existe uma definição da Organização Mundial de Saúde, para a gente começar a partir dela, que saúde mental é um estado de bem-estar de um indivíduo que é capaz de lidar com os estresses normais do dia a dia e exercer de maneira plena sua capacidade e competência. Essa é a ideia, vamos dizer assim, de saúde mental. Isso seria saúde mental. E a primeira vez que eu li essa definição, Rosana, eu pensei comigo mesmo, poxa, talvez eu não tenha saúde mental neste momento, na primeira vez que eu li a definição. Por quê? Porque talvez a gente não esteja, ou eu naquele momento, né, fazendo exercício comigo mesmo, naquele momento não estivesse ainda exercendo de maneira plena a capacidade da minha vida ou das minhas competências, vamos dizer assim, porque eu estava sobrecarregado com estresse. Então, a priori, saúde mental é a capacidade de alguém lidar com o ambiente, lidar com as demandas do dia a dia e ainda assim exercer de maneira completa e plena todas as suas habilidades e competências. Ou seja, ser estressado, né, conseguir sair, teve algum estímulo que tirou você do equilíbrio, mas você consegue realmente retornar rapidamente ao estado basal e desacelerado, né? Não ficar perpetuando os disparos desse eixo HPA que é tão famoso hoje, mas tem gente que não sabe, é hipotálamo, pituitária, que é a hipófise, e adrenal, que são as glândulas responsáveis pela secreção, a glândula responsável pela secreção do nosso cortisol, a noradrenalina e outros hormônios mais. Falando nisso, quando a gente fala em hormônio, a substância é muito importante, né, professor? Ela tem um upgrade aí, né? Ela tem um efeito sistêmico. E os neurotransmissores são hormônios, né? Porque eles não agem somente dentro do cérebro, dentro da caixa craniana, né? Do cérebro, eles agem sistemicamente. E daí é a forma pelas quais o neurônio consegue, o sistema nervoso consegue se comunicar com glândulas, né, com órgãos, com musculatura, né, com diversas partes do corpo. E esse sistema está sendo cansado, né? Esse sistema, a gente tem uma sensação de fadiga generalizada hoje em dia. Todo mundo que chega está cansado, de algum modo. E eu acredito que, na imensa maioria das vezes, não seja um cansaço físico inicial, mas um cansaço mental. E a partir daí derivam as outras coisas. Então, assim, fadiga mental, quando é que a gente atinge, o que que são os fatores que corroboram para uma fadiga mental, um cérebro cansado, né? Perfeito, perfeito. Eu diria assim, ó, eu acredito que tradicionalmente as pessoas foram guiadas a olhar para certos estímulos como estimulantes, mas que na verdade esses estímulos são o que eu chamo de energia burra. O que eu quero dizer com energia burra? Há muito tempo atrás, na época que eu ainda trabalhava em universidade, eu estava chegando para dar aula tal, e a moça, que era a nossa secretária, falou assim, ah, professor, eu tô cansada, tô estressada, aquela conversa que a gente ouve tanto das pessoas, né? E eu tô tomando bastante café e comendo bastante chocolate para me dar energia. O que que tu acha? E aí eu olhei para ela e falei, olha, eu não lembro mais o nome dela, mas eu falei, olha, isso é energia burra, né? Isso é energia burra, ou seja, o café, o chocolate, eles são o energético, eles são o que a gente chama de energia burra. O que é uma energia burra, sob o meu ponto de vista? Uma energia burra seria aquela coisa assim, seria, fazendo uma analogia, seria alguém cansado, ele vem aqui, me pega pela camisa, me levanta e me deixa em pé. Mas na hora que ele soltar, eu caio novamente. Isso para mim é uma energia burra, com todo respeito e carinho. É uma energia que ela faz um estímulo fugaz, ela faz um estímulo rápido, mas que imediatamente assim que acaba o efeito dela, eu caio novamente. Então, essa fadiga que a gente vê em boa parte das pessoas, muitas vezes ela tem uma causa lá dentro do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente tem que compreender que ele tem os seus neurônios, com toda certeza, mas ele tem uma série de outras células importantes também. E que muitas vezes o sistema nervoso central, por ser um órgão como qualquer outro, ele também recebe insultos, vamos dizer assim. O que é um insulto? Bom, um insulto talvez para o joelho seja uma pancada, né? Um insulto para o estômago pode ser um alimento que não caiu bem para essa pessoa.
Um insulto para o sistema nervoso central serão mediadores inflamatórios, será a privação do sono, será o estresse crônico prolongado, né? Será uma pancada, com toda certeza, serão dormir mal, né? Isso tudo é insulto para o sistema nervoso central. E como é que o sistema nervoso central recebe isso? Como é que o cérebro recebe isso? Ele recebe isso fazendo o que a gente chama de neuroinflamação, que nada mais é do que uma inflamação no sistema nervoso central. E aí a pergunta seria, tá, a partir do momento que eu compreendo que pode haver uma inflamação no sistema nervoso central, a próxima pergunta seria, tá, qual é a consequência dessa inflamação no sistema nervoso central? E uma das consequências é fazer com que uma organela, né, que é um componente dentro da célula, não funcione de maneira adequada, que é a mitocôndria. Então, as mitocôndrias, elas são as verdadeiras geradoras de energia no corpo, né? Quem é a nossa usina de geração de energia? A mitocôndria. Então, a pergunta que tu lançou para mim foi, poxa, e essas pessoas fadigadas, essas pessoas cansadas, que a gente vê tanto, onde é que estaria a explicação para isso? Né? E aí eu comecei querendo dizer, olha, a explicação está em começar a pensar de outra maneira na geração de energia no sistema nervoso central. E a maneira está em parar de pensar no estimulante por si e começar a compreender de verdade quem é que causa essa falta de energia. E a falta de energia é causada pelo que a gente chama de disfunção mitocondrial, que nada mais é, dizendo numa linguagem mais popular, da mitocôndria não funcionando de maneira adequada. E aí a gente poderia atacar de duas maneiras, que é uma, garantir o bom funcionamento da mitocôndria, que a gente pode chegar lá e falar, mas eu quero dar um passo atrás e reforçar. Ter consciência do que prejudica o funcionamento dela e retirar. Porque tudo que eu não quero é perpetuar um ciclo de olhar para moléculas como se as moléculas fossem as únicas salvadoras do estilo de vida que precisa ser modificado. Né? Eu diria que assim, eu sou um cara que eu não sou contra medicamento de forma alguma. Né? Eu não sou contra medicamento, eu não sou contra usar o medicamento correto, na dose correta, pelo tempo correto, se ele for necessário. Né? Especialmente quando a gente fala de doenças do cérebro. Existem vários momentos que existem emergências psiquiátricas, que essa própria pessoa está em risco, as pessoas perto dela podem estar em risco também, e esse medicamento é importante. Mas agora, voltando para o nosso objetivo aqui, que é falar da população em geral, que muitas vezes quer ter energia, é compreender que a energia passa por olhar para a qualidade do sono, que a energia passa por se relacionar melhor com o estresse, que a energia passa por olhar para a alimentação que vai garantir o bom funcionamento mitocondrial. Então, voltando para fechar o laço, vamos dizer assim, a ideia é compreender que quando a gente fala de fadiga, de cansaço, nós temos que ter a percepção de que esse cansaço, na sua gênese, está sendo causado pela falha de funcionamento da mitocôndria. Né? Então, a partir do momento que eu identifico os fatores que levam à falha do funcionamento da mitocôndria, eu retiro-os. E aí o próximo passo é compreender, tá, e o que é que vai estimular o funcionamento mitocondrial? E quando eu me pergunto, número 1 do estímulo do funcionamento mitocondrial tem que ser exercício físico. Ponto. Né? Ponto. E aí pode ser meio paradoxal. Como assim eu vou cansar para ter energia? Com toda certeza. Né? Eu vou botar o meu corpo em desconforto para que esse corpo, ao ser submetido a uma situação de desconforto, ele possa responder e, consequentemente, dar essa energia inteligente. Porque no começo da resposta eu falei, estimulante, cafeína, chocolate, energético, isso é energia burra. Ele vai dar energia. Né? Ele vai dar energia. Só que assim que ele perder o efeito, a pessoa cai. Isso não é energia para a vida de verdade. Isso não é energia para 7 dias, 365 dias, 10 anos e assim por diante. Energia de verdade é garantir saúde mitocondrial, é combater a causa dela, é combater a neuroinflamação. E aí vem a atividade física. E aí, hoje, eu já não tenho mais assim, não. Precisa ser exercício de longa duração, aquilo que a gente chama de exercício de endurance. Precisa ser musculação. Não. Eu sou um cara que fui criado no esporte, né? Eu gosto de pedalar, eu gosto de futebol, eu gosto de pegar onda, eu gosto do esporte. Mas quanto mais eu estudo, e eu acho que para nós que estudamos, para nós que temos isso em comum, que é a angústia acadêmica, né? A gente é uns angustiados, a gente quer saber, quer saber, quer saber. Então, para quem tem angústia acadêmica, a gente quer aprender cada vez mais.
Então, quanto mais eu estudo o poder da musculação, mais eu vejo a importância dela, especialmente após os 40 anos. Então, eu confesso que eu pago academia todo mês e vou muito menos do que eu pago. Eu Olha confesso. só, gente, É. especialmente o professor Fabrício falando, após os 40 anos. Você vê velhinhos, né, que falam, não, doutora, isso aí não é para mim, né? Eu não quero ficar musculoso, eu não quero ficar com aquele corpo, ou seja, linka, né, a musculação justamente a uma vaidade, né, uma estética. E é um pilar da longevidade, né, professor? É uma estrutura, é estrutural, né? É, é porque talvez o que acontece, anos 80, anos 70, a musculação era atrelada ao fisiculturismo extremo, vamos dizer assim, e foi uma geração, eu também fui, eu lembro quando criança que a gente olhava e dizia, não, não é isso. E o que a gente tem que argumentar, e que foi um ponto de argumento com meu pai, por exemplo, que um dia eu tive que desenhar para ele, eu falei, pai, olha, se tu queres realmente, né, ter uma velhice saudável, é musculação, é puxar ferro. Não é para ficar fortão que nem o Schwarzenegger, sei lá, sabe? Não, não é essa conversa, mas é ter músculos. É ter músculos até mesmo, né? Pro dia que precisar perder um pouquinho. O que eu quero dizer com isso, sendo muito, muito claro para esse idoso, é se um dia você for acamado e naturalmente você irá perder músculos, você tem que ter uma reserva. Você tem que ter uma reserva. Porque a sua probabilidade de sobreviver é muito maior. Sendo muito, muito franco, assim, extremamente franco. Né? É fundamental para a velhice fazer músculo. A E se a gente. gente Fala. pode falar que eu Não, esqueci, porque, senão você porque vai. assim, isso conecta com o que eu estava falando. Porque assim, qual é a ideia, né? A ideia é compreender assim, essa fadiga mental, a gente vai tratá-la com o exercício de que maneira? O músculo é um poderoso órgão endócrino. Então, hoje a gente já desconecta dessa ideia, vamos dizer assim, de hormônio só com glândula. Não, é o músculo como um liberador de miocinas, que a gente chama, que funcionam como hormônio, que cai na corrente sanguínea. E olha que grande que é o músculo. O corpo inteiro tem músculo. Que Então, o órgão, né? músculo como É tamanho. nossa senhora, gigantesco. E aí ele libera o que a gente chama de irisina, que chega no cérebro, aumenta o que a gente chama de um fator neurotrófico, que é o BDNF, que estimula tanto o nascimento de mitocôndrias quanto o que a gente chama de sinaptogênese. Então, para mim, assim, em resumo, a gente entrou nessa conversa contigo me perguntando assim, e a fadiga? Né? E a fadiga? Eu diria que a fadiga é uma consequência da vida que a gente aceita levar, né? Que é desse estresse maluco muitas vezes, e que a gente tem que, rever essa nossa relação com todos esses fatores, com toda certeza, desconectar da ideia do estimulante e conectar um prato de comida bem variado, bem colorido, né? Em pelo menos 6 porções de frutas e verduras diferentes durante o dia. Eu vi um trabalho um tempo atrás, Rosana, que foi incrível, foi super simples, que era o quê? Eram 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas comia 2 porções de frutas e vegetais por dia. Outro grupo de pessoas comia 6 porções de frutas e vegetais por dia, sendo uma delas de berry, que pode ser o açaí, pode ser a jabuticaba, pode ser um roxo bem roxo, né? uma uva e assim por diante, mais 50 gramas de chocolate 70% cacau. E depois de 2 meses, esse grupo comia dessa forma, não era dieta, sabe? Não era dieta. Era botar fruta na vida. O grupo que comia dessa forma tinha maior percepção de saúde mental, qualidade de vida e energia, né? E energia. O problema é que dessa maneira não berra, como berraria se o sujeito tomasse um estimulante. E às vezes as pessoas querem respostas muito rápidas e fugazes, e infelizmente a gente precisa sempre de um pouco mais de tratamento em médio e longo prazo. Exatamente. E você fala sempre que o corpo foi feito, foi preparado para ser estressado, né? Ele precisa de vários estímulos. A gente tem condição de responder a esses vários estímulos. O que faz mal são estímulos perpetuados sem um tempo de recuperação adequado, né? Então, como a musculatura, igual a gente estava falando, ou seja, o músculo vai ser estimulado, ele vai precisar se adaptar, ele vai ter que mudar o comportamento, não tem jeito. Se você mantiver um funcionamento regular, né, um estímulo regular, você vai ter ele vai ter que se adaptar, ou seja, ele vai ter que hiperplasear, hipertrofiar. E todo o corpo é assim, né? Uma adrenal, a camada fasciculada do córtex, ela hipertrofia, hiperplasia também, ela se adapta ao estresse.
Mas e o cérebro? Ele tem capacidade adaptativa aos estímulos, quaisquer que sejam eles? Tem, o cérebro é um órgão incrível, assim. Obviamente, sou suspeito para falar, porque eu vivo de estudar o cérebro, eu vivo de estudar o cérebro já desde 99, mas, assim, o fato de já acompanhar a neurociência desde 99 tem me permitido ver a transição que a neurociência está fazendo, sabe? Eu diria que em 99 éramos um grupo de pessoas que tentava entender um órgão que ainda era muito difícil de acesso nas suas técnicas e nas suas maneiras de se evoluir no seu entendimento. Hoje nós já estamos assim, muito melhores, aparelhados, assim, e por isso eu acredito que o entendimento do cérebro nos próximos anos vai fazer um salto logarítmico, com toda certeza. Né? Por exemplo, hoje eu estava aqui nos meus estudos de manhã, preparando uma aula que eu vou dar lá para o nosso curso no sábado, e eu estava pensando, poxa, o que acontece na cabeça de alguém que, enquanto dorme, né? A bioquímica do sono, vamos dizer assim. E aí uma hora caiu aquela ficha na minha cabeça. Eu falei, poxa, vou procurar os trabalhos que tentaram avaliar a metabolômica, que é uma ciência que estuda os metabólitos de alguém enquanto dorme. Então, por mais difícil que seja acessar o cérebro, a gente está começando a evoluir nesse entendimento. Então, e o entendimento da neuroplasticidade, da neurogênese também cresceu muito nos últimos anos. Né? No ano 2000, na verdade sendo chato, em 98 caiu um dogma da neurociência, que era não existe neurogênese no cérebro de adultos. Então, até lá no ano 2000, vamos arredondar, né, dizia-se, olha, existe a neurogênese ali período embrionário, primeira infância, um finalzinho lá da adolescência, depois deu. No indivíduo adulto e idoso não há neurogênese. Isso caiu por terra no ano 2000. Né? No ano 2000, vamos arredondar para 2000. Sabe, caiu por terra. Existe neurogênese no cérebro de adultos. Claro, fazendo um parêntese, cérebro não é fígado, cérebro não é pele. Não é que existe neurogênese na abundância que outros órgãos fazem o nascimento de suas células. Não é assim, né? Tampouco a neurogênese é difusa, ou seja, a neurogênese também não é espalhada pelo cérebro todo, não. O entendimento que nós temos hoje é que a neurogênese acontece especialmente numa área do cérebro chamada hipocampo, que é uma área no lobo temporal, né? Fica aqui dos lados, mais ou menos assim. E para que serve o hipocampo? O hipocampo serve, tradicionalmente, nós olhamos para o hipocampo como o órgão de processamento dos nossos aprendizados e memórias. Só que aí alguém poderia dizer, aprendizagem de memória é lembrar de uma fórmula da matemática, assim por diante. Não. A aprendizagem de memória a gente usa todo o tempo para estressar mais ou estressar menos. Sabe? Quantas vezes na nossa vida, diante de uma situação difícil, se repetiu a segunda ou a terceira vez, na terceira vez a gente estressou muito menos. Né? Alguém poderia dizer, porque eu amadureci. Eu diria, não, foi porque você usou o melhor dos seus aprendizados hipocampais para Não resolver deixa, rapidamente esse problema. não Exatamente. deixa de ser. É isso, esse ponto aí crucial e que a gente precisa que as pessoas entendam que a gente também pode manejar os botões. Agora eu vou acelerar, agora eu vou dar uma ré, vou dar uma primeira, né? Porque parece que é muito longe da gente e nas mãos do controle farmacológico o nosso comportamento, né? Mas se você, por exemplo, um local tradicional de armazenagem de experiência, de conhecimento, de memória é o hipocampo. Ele conversa com uma outra estrutura que é a amígdala, né? Eles têm uma conversa mais íntima, porque um tem armazena memórias que nos traumatizam, né? Memórias que Sim. acionam rapidamente, aversivas, acionam de maneira exagerada esse eixo neuroendócrino aí, HPA. E o hipocampo é um freio, seria um freio, né? Um maneirador desse eixo. Você destrincha mais esse mecanismo para a gente, porque isso é importante que as pessoas saibam manejar, porque é possível a gente manejar esse eixo, tá, professor? É sim. Vamos lá, vamos entender essa conversa. O que as pessoas podem pensar? Olha para mim, para minha cabeça que está aparecendo aqui. Ou seja, acima de tudo existe um córtex, que é quem pensa e quem raciocina por nós todos. Mais para baixo, nós teríamos aqui assim, mais ou menos, para dentro do nosso corpo, o início do eixo HPA, vamos dizer assim, né? Hipotálamo, hipófise e lá embaixo estaria a adrenal. Então, Rosana já falou ainda há pouco, falou eixo HPA, está lembrando aquele eixo biológico de resposta ao estresse. É isso, né? Para que a gente sinta no corpo as respostas ao estresse.
O que a gente quer que as pessoas compreendam, e foi o que tu começou a puxar ali, é que o hipocampo e a amígdala seriam como se fosse o acelerador e o freio da ativação do eixo HPA. Ou seja, o hipocampo inibe a atividade do eixo HPA e a amígdala, né, ela acelera a atividade do eixo HPA. Essa é a ideia, né? A amígdala, né, não são as tonsilas palatinas que as pessoas podem operar. A amígdala, só para deixar bem claro, beleza? Só para deixar bem claro, a amígdala é uma área do cérebro. É uma área do cérebro, todos temos amígdala no nosso cérebro. Aquelas que alguém porventura operou, hoje a gente chama já há muito tempo também de tonsila palatina. Não, só para evitar confusão, tá bom? Então, voltando à Tá certo. conversa. Aí, voltando. A amígdala quem é? A amígdala é aquela área que ela é mais ativada quando existe uma memória aversiva. O que é uma memória aversiva? Memória aversiva é uma memória, por exemplo, um exemplo extremo do estresse pós-traumático, né? No estresse pós-traumático foi essa conversa da amígdala que não foi muito apagada. Então, vamos pensar que o sujeito sofreu um estresse. Eu não gosto desses exemplos em live porque às vezes dói para alguém, né? Mas ela sofreu uma violência num posto de gasolina, né? E um dia ela só de sentir o cheiro da gasolina, o coração dela dispara, né? O que aconteceu ali, né? Bom, ela processou aquele estímulo, cheiro de gasolina, assalto, resposta biológica de medo. Essa é a conversa. Quem que fez esses processos? Sendo bem assim, bem simples, né? Córtex, amígdala, respostas biológicas, eixo HPA ou sistema nervoso autônomo simpático naquele exemplo ali. E o hipocampo algo parecido, só que freando. Então, quando tu me perguntou assim, né, existe como a gente controlar isso? Existe. Claro que existe. Existe isso de maneira molecular, ou seja, através de moléculas que me ajudam a mexer em alguns mecanismos, ou com terapias, por exemplo. Como é que vai funcionar uma terapia? Uma terapia, muitas vezes, ela funciona através desse reajuste dessas conexões. Dessa pessoa, por exemplo, se expor novamente ao posto de gasolina e compreender que esse é um ambiente seguro e que ele não precisa gerar ansiedade nela. Né? Eu tenho uma coisa comigo muito clara, que é, com toda a certeza, por mais que hoje a gente ainda não consiga explicar com 100% de clareza, não dá para a gente separar as terapias associadas a moléculas, sejam os medicamentos, sejam os suplementos, das terapias comportamentais. Acredito simplesmente que tanto uma quanto outra tem um substrato biológico por trás. E aí, quanto mais a gente compreende isso, mais a gente está apto para acelerar esses processos, né? Usando a soma de uma coisa e de outra. Então, só para fechar um raciocínio que a gente abriu ainda há pouco, né? O cérebro é um órgão que ele é plenamente capaz de se adaptar quando muito bem estimulado, fazendo a neurogênese, que foi aquilo que a gente falou, que é um fenômeno restrito ao hipocampo, mas fazendo também o que a gente chama de sinaptogênese, que aí ela é difusa, aí ela é ampla e pode acontecer pelo cérebro inteiro, né? E a sinaptogênese nada mais é do que fazer o nascimento de sinapses. Só que aí eu preciso que as pessoas imaginem comigo o que é um neurônio, para que as pessoas entendam o que é fazer uma sinapse. Um neurônio, na vida real, seria como se fosse uma árvore. Então, a pessoa pensaria no caule da árvore como o axônio, nos galhos da árvore como os dendritos e as folhas da árvore como as sinapses. Então, quando eu digo que o cérebro é capaz de fazer sinaptogênese, ele consegue fazer nascimento dessas sinapses, nascimento das folhas dessas árvores, e isso é plenamente possível, né, quando essa área é muito bem estimulada. Quando essa área é muito bem estimulada. Então, essa é muita ideia da plasticidade, né, da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é aquela capacidade que o cérebro tem de desenvolver novas habilidades, desde que frequentemente estimulado, né? Então, ele vai ser melhor naquela execução daquela ação pedida. Agora, e o cérebro do paciente ansioso? Como é que ele se comporta justamente nesse superestímulo desse tipo de condição? Então, a neuroplasticidade ela acontece tanto para o bem quanto para o mal. O que eu quero dizer com isso? Né? Assim como o cérebro, por exemplo, de alguém que toca um instrumento, ele se torna mais habilitado àquelas áreas do cérebro que são mais estimuladas, né? Ao pianista, por exemplo, ou o sujeito que toca um violino, ou qualquer instrumento, essa área
de córtex motor, por exemplo, vai se tornar mais habilitado. Essas vias neurais relacionadas à ansiedade, elas também começam a se tornar melhor habilitadas, vamos dizer assim. E essa pessoa acaba virando numa roda que acaba só crescendo esse comportamento de ansiedade. Por isso que é fundamental que quando a gente o reconhece, a gente ataque ele o mais rapidamente possível. Para quê? Para que a gente possa evitar com que ela cresça demais. E que se porventura ela crescer demais, consequentemente, eu tenho cada vez maior a dificuldade de atacar esse tipo de comportamento. E isso é importante quando a gente olha para as crianças, por exemplo, quando a gente olha para adolescente e tem a capacidade de ver de fora que às vezes um comportamento ali é um comportamento de ansiedade e que talvez gere alívio para um certo desconforto que ela tenha, mas que se eu não acabar com aquele ciclo, ele pode virar daqui a pouco um tique nervoso, ou ele pode ainda exacerbar para outro componente associado à ansiedade de alguma maneira. Só que só para fechar essa linha, Sim. só para fechar, mas o que eu acho legal do cérebro é, assim como eu posso reforçar um comportamento que é ruim, eu também consigo, né, corrigir esse comportamento e trazer em direção a um outro comportamento bom, desde que eu dê tempo para que isso possa acontecer. Eu vejo isso, Rosana, muito como quando existe, como se houvesse um grande gramado, vamos dizer assim, e a gente passar sempre por um caminho, sempre por um caminho, sempre por um caminho. Se a gente passar sempre por esse caminho, daqui a pouco formaríamos uma trilha, né? Essa é a ideia da neuroplasticidade. Você ficar sempre estimulando um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, daqui a pouco esse ponto fica mais apto. Nesse caso do exemplo, um caminho para passar. Mas daqui a pouco eu corrijo esse caminho, eu paro de ir na casa do fulano e vou na casa do outro fulano. Né? E paro de passar por ali, começo a passar por outro caminho. Daqui a pouco o primeiro, o mato começa a crescer novamente, ou a grama começa a crescer novamente. Então é isso que eu quero que fique claro, professor. Não é porque a gente veio de um exemplo da neuroplasticidade reforçando um comportamento de ansiedade que isso deva perpetuar ou que obrigatoriamente vai perpetuar para o resto da vida. Não é essa a conversa de forma alguma. Isso. E eu queria saber, porque as apresentações clínicas, elas têm interseção entre elas, né? Às vezes, as doenças aparentemente completamente diferentes, elas têm áreas de interseção na farmacologia. Então, são classificadas de forma diferente, mas, no final das contas, bioquimicamente, elas se interagem. Então, o que tem a ver, por exemplo, um Alzheimer com uma TDAH, uma depressão, professor? Tem alguma área de conexão entre essas doenças? Muito, muito, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que essa tua pergunta, ela é um produto na minha cabeça de anos estudando, vamos dizer assim. Eu vim, na minha iniciação científica, mestrado e doutorado, eu estudava ansiedade, depressão, dependência de drogas e memória. Depois eu fiz um curso chamado Ansiedade e Depressão, um outro chamado TEA e TDAH e um outro chamado Longevidade do Cérebro. Ou seja, eu estudei, organizei os cursos e acompanhei profissionais de saúde nesses cursos. Quando eu acabei o último curso, eu comecei a perceber que existem vários pontos em comum para as várias doenças psiquiátricas e neurológicas. A gente pode, por exemplo, falar de sintoma. Por exemplo, o sintoma mais famoso para o TDAH é o foco, ou a falta de foco. Só que se a gente olhar para o DSM, os sintomas de ansiedade, de depressão listados lá no DSM, a gente também tem falta de foco. O DSM é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, para quem não está sintonizado com a definição. Né? E se a gente olha para um paciente com Alzheimer, embora o foco não esteja no cerne, um prejuízo cognitivo leva à perda de foco. Então, a ideia é compreender que, muitas vezes, sintomas que são eminentemente relacionados a alguma coisa podem estar presentes em outras. Mas se a gente vai para dentro, a gente vai para a gênese, né? Quem é que está causando a falta de foco? Né? Quem é que está causando a falta de foco? Por que tem falta de foco no TDAH, por exemplo? Né? E aí a conversa a falta de foco acontece porque falta dopamina em áreas frontais do cérebro, subcorticais e cerebelares. Por isso que se prescreve o metilfenidato. Bom, mas por que está faltando dopamina? Né? Eu acho que sermos angustiados acadêmicos nos dá a necessidade de responder o próximo porquê. Né? Ou seja, quem é um angustiado acadêmico, ele nunca fica satisfeito com a primeira resposta. Né? Ou seja, na hora que eu entendo que o TDAH está relacionado com a falta de dopamina, a pergunta que eu faço depois tá, e por que falta? Né? E aí, por que falta dopamina no TDAH? Por um estresse oxidativo exagerado. Né? Por um estresse oxidativo
muito acentuado. O que é o estresse oxidativo numa linguagem mais leiga? Eu chamaria, sabe, esses dias eu tive que explicar estresse oxidativo com um público leigo. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça, como é que eu vejo o estresse oxidativo? E eu falei assim, olha, pensa numa madeireira, certo? Todo mundo já foi numa madeireira uma vez na vida. Qual é o trabalho da madeireira? Pegar uma árvore e fazer tábuas, certo? Esse é o trabalho dela. Mas se você já foi numa madeireira, você sabe que aquele ambiente ele é sujo de pó e de ser supilho, assim, que sobra da madeira. Então, o estresse oxidativo, ele é a sujeira do trabalho da célula. Então, uma célula, ela tem que fazer uma série de reações bioquímicas. Só que sobra radical livre, que é a sujeirinha, é a madeira, é o pó, é o supilho. Certo? Esse é o estresse oxidativo para a célula. Então, quando a gente fala de TDAH, um componente muito importante é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo e a inflamação, que também está presente na depressão, que também está presente na doença de Alzheimer, que também está presente no Parkinson, que também está presente no TEA, que também está presente na ansiedade generalizada, que também está presente na esquizofrenia, que também está presente na esclerose múltipla, que também está presente na enxaqueca, que também está presente na epilepsia. E eu confesso que eu só deixei sair da minha boca palavras ou definições dadas por alguém de doenças que eu tenho certeza absoluta que, se eu quiser, eu acho um artigo científico no PubMed agora. Sabe? Então, assim, quando a gente olha para o que está por trás de coisas aparentemente tão diferentes, claro, por favor, cada uma terá sua sutileza. Mas quando a gente olha o que tem em comum para todas elas, a gente vai ver a neuroinflamação, o estresse oxidativo, a disfunção sináptica, que é a diminuição do número de sinapses, a hiperatividade do eixo HPA, que é o estresse crônico prolongado. E uma coisa que eu chamo muito a atenção, que faz um link com o começo da nossa live, que é o desequilíbrio bioenergético. Ou seja, o cérebro, ele consome, vamos dizer assim, 20% do ATP diário. Então, é muita energia, né? Para um órgão muito pequeno. Então, a conversa é compreender o quê? É compreender que essa energia ela é usada pelo cérebro para dois objetivos. Boa parte dela é me ajudar a fazer os potenciais de ação, né? Que são aquelas descargas elétricas que o neurônio gera e propaga pelo seu axônio para que ele possa fazer a exocitose do neurotransmissor. Mas outra metade dela é para fazer o que a gente chama de housekeeping, que é o limpar a casa. Né? Limpar a casa. E aí eu brinco, vamos ficar sem limpar a nossa casa por 3 meses. Né? Aqui em casa não rola ficar 3 meses sem limpar de forma alguma, porque o estresse já veio muito antes. Mas pensa comigo, né? E quantas pessoas ficam uma vida sem dar bola para a higiene da casa, conhecida como cérebro? E aí ele é como se fosse o começo da linha. Isso gera estresse oxidativo, neuroinflamação, excitotoxicidade glutamatérgica, que é um outro ponto que, né? E Na a outra disfunção live. sináptica. É, dá uma vida, dá uma vida. É. Tem muitos pontos aí de desmembramento de cada fala sua que é sensacional. E nessa faxina aí, que realmente a gente precisa limpar a casa para que os circuitos, os estímulos passem adequadamente, não acumulem substância, nessa depuração do cérebro. O que faz dela, professor? Como? Durante Desculpa, eu... todo o período, essa depuração, essa faxina, né, que o cérebro faz, precisa fazer, precisa ser feita, ela para que funcione melhor, né, os comandos, os estímulos sejam repassados adequadamente, não tem interferência entre as sinapses, depósito, por exemplo, de um peptídeo beta-amiloide que a gente conhece também. Quem que faz essa faxina no cérebro e durante qual período a gente tem essa maravilha, né, Essa que acontece? faxina, eu diria assim, ó, ah, o sono, né? O sono. Eu diria que bom, que bom, que bom que ninguém mais ousa vender um curso para que alguém não durma para produzir mais. Amém. Que bom, ninguém mais faz uma bobagem dessa, né? Porque antigamente vendia-se, né? Antigamente, não, nós vamos fazer, você vai virar super produtivo, vai dormir só 2 horas por dia e vai trabalhar enquanto eles dormem e aí, consequentemente, você vai ser mais bem-sucedido. Não, por favor, né? Eu tô numa semana que eu estou estudando sono bem. Eu tenho o privilégio, né, de ser um estudante profissional, ou seja, eu estudo todo dia de manhã, tal, e assim a minha semana está sono. Um adulto entre 7 e 9 horas. Não mais que 9.
não precisa mais que 9. Já tem uma literatura mostrando que mais que 9 horas para adulto já é muito, né? Entre 7 e 9 horas é um suprassumo maravilhoso, ótimo, muito bom. Qual é o papel do sono? Né? Qual é o papel do sono? Ou seja, engana-se quem acha que o sono é um período de inatividade. Talvez a única, entre aspas, coisa que esteja parada seja o nosso corpo físico. Mas o nosso corpo bioquímico, ele está trabalhando de uma maneira muito, muito interessante, vamos dizer assim. Então, o sono para o cérebro é como aquela pessoa que trabalha num grande supermercado limpando o chão durante a noite. Sabe? Ou no shopping. Para quem já ficou no filme lá, pegou a última sessão do cinema do shopping. E aí tu vai embora com o shopping fechado, os caras estão limpando de noite. Né? E por que eles limpam de noite? Porque de dia o shopping trabalha. Então, qual é o papel do sono? O sono é isso, pô. De dia, teoricamente, o cérebro está muito mais exposto a estímulos, claro, com toda certeza. E de noite ele está fazendo o quê? Ele está se preparando para o dia, fazendo o quê? Fazendo sua própria higiene. Então, durante a noite, nós temos o que a gente chama de fluxo glinfático. Né? Quem que é o fluxo glinfático? O fluxo glinfático é um fluxo de líquidos que passam através da glia. Por isso, glinfático, junto a palavra glia, que é um grupo de células do cérebro, com linfa. Aí vira glinfático. Então, eu vejo assim, ó, é como se fosse uma onda que entra e sai, sai do nosso sistema nervoso central, levando consigo dejetos metabólicos, inclusive o peptídeo beta-amiloide. Então, para mim, quanto mais eu estudo o sono, mais eu percebo que ele é inegociável, sabe? Tem que dormir. Quanto mais eu vejo que é fundamental que a gente crie seres humanos, eu estou dizendo dos nossos filhos, por exemplo, que aprendam a pegar no sono e não desmaiem e aí vão para a cama, sabe? As crianças aqui em casa eu boto na cama, historinha, beijou, rezou, tchau, boa noite, vai dormir, sabe? E eu saio do quarto com eles acordados. E a função deles já começar a entender como eles pegam no sono, sabe? Como eles pegam no sono. Por quê? Porque ele vai se tornar um jovem, um adulto que sabe dormir, que deita na cama e dorme, né? Porque é um problema mundial, Rosana, né? É aquilo. Com certeza, um médico que olhe para o estômago, no momento da consulta, ele tem que perguntar para o paciente: e como você dorme? Porque com certeza dormir influencia no trabalho do estômago, do intestino, do pâncreas e do corpo inteiro, né? E do corpo inteiro. Não tem jeito de começar a mexer com um paciente que esteja privado de sono, né, professor? Ele precisa ciclar, ele tem que regular a partir daí. É outra coisa que eu gostaria de saber, ou seja, fundamental, né? E a privação do sono é o fator número 1 de demenciação, eu acredito, né? De que o cérebro-papatina acumula radicais livres no cérebro e aumenta o estresse oxidativo em cima do neurônio. Eu gostaria de saber também, a pergunta que praticamente todo médico faz, existe o papel da reposição hormonal feminina, nada a ver, mudando totalmente de assunto, mas da reposição hormonal feminina em termos de cognição, porque normalmente o ginecologista fala, não, você já passou da menopausa, né? Você já passou, quer dizer, dos sintomas da menopausa, os fogachos, etc., as variações de humor, a hipermenorragia, etc. Mas o que eu quero saber é se faz falta, se os estrógenos e os estrogênios e a progesterona, elas têm papel na cognição e na modulação do humor e dos transtornos mentais. Perfeito, que legal essa pergunta. Olha só, eu acho que é uma pergunta excelente para a gente fechar o laço dessa live. Assim, a gente está quase fechando com 1 hora e que legal. O que acontece? Há um tempo atrás, eu estava numa das minhas leituras e lendo sobre Alzheimer e na introdução do artigo apareceu assim, que mulheres têm 2 vezes mais chance de ter Alzheimer, especialmente após a menopausa. E tem umas frases que às vezes a gente lê e elas batem na nossa mente de um jeito, e aquela bateu na minha. Eu falei, como assim? Né? Como assim? E eu comecei a aprofundar. E a primeira pergunta que eu me fiz foi, será que existem receptores para os estrogênios no sistema nervoso central? Né? O receptor é aquela proteína onde o hormônio vai ligar. Porque se houver, com certeza esse hormônio tem papel no sistema nervoso central. Aí meu próximo pensamento seria, tá aí, qual é o papel desse receptor? Né? Qual é o papel da ativação desse receptor? É assim que a minha cabeça vai trabalhando, vamos dizer, né? Então, a primeira resposta que eu dei para mim foi sim.
Existem receptores para os estrogênios no sistema nervoso central e também para a progesterona, né? Mas falando do estrogênio primeiro. Existe. Então, assim, onde? Essa é a pergunta também, porque o sistema nervoso central é grande. Né? Onde? Especialmente em área límbica. Então, córtex pré-frontal, que nós falamos ainda há pouco, no exemplo do TDAH, o hipocampo, que nós falamos ainda há pouco. Então, uma série de áreas que nós olhamos ainda há pouco, que controlam humor e cognição, possuem receptores para os estrogênios. E aí a próxima pergunta que normalmente minha cabeça faz é, na hora que eu identifico o receptor e o local onde ele está, a próxima pergunta é, qual é o papel da ligação desse receptor, né, da ativação desse receptor? Porque eu vou saber qual que faz o hormônio ou a reposição hormonal, caso ele não exista. E boa parte do papel da ativação dos receptores para os estrogênios no sistema nervoso central é controlar o metabolismo energético. Aí, deixa eu tocar a minha campainha. Essa é a minha campainha que me acompanha. Por que eu toco essa campainha? Porque quando a minha cabeça berra, a minha mão vai até lá. E a ideia qual é? A ideia é entender que a gente volta para aquela outra parte da nossa live. Ou seja, onde eu dizia, olha, qual é o problema? O problema é que a hora que eu não gero energia direito, nada do resto acontece. Então a conversa toda é compreender o quê? É compreender que quando existe esse despencar de hormônio, porque nem é um declínio suave, né? Quando existe esse despencar de hormônios, é fundamental que eu compreenda que eles têm esse papel, né, para sustentar esse metabolismo energético. Só que aí, aproveitando para conectar com outro ponto, de nada adianta também só pensar na reposição hormonal sem pensar na alimentação, sem pensar no exercício físico, sem nem pensar na qualidade do sono, sem pensar no controle do estresse, porque nada faz efeito sozinho, né? E o hormônio, ele é um grande engenheiro que chega numa obra e manda fazer. Mas ele não pega no tijolo para fazer a parede, né? Ele não pega. Então esse é o hormônio. Então quem está fazendo uma reposição hormonal tem que ter consciência que ela está botando engenheiros, pagando o valor de engenheiro ainda, né? Tá investindo. Mas ela tem que pensar no tijolo, ela tem que pensar no cimento, nos pedreiros, em todo o resto, né? E no nosso contexto aqui, o resto são os nutrientes, são as vitaminas, são tudo que é necessário para que eu possa gerar energia, para que eu possa fazer biogênese mitocondrial, que eu possa fazer reparo dessa membrana que foi lesada pelo estresse oxidativo e assim por diante. Perfeito. E se tivesse, para fechar essa live, se tivesse que o professor fazer uma recomendação, porque suplementação, a gente faz neurosuplementação com responsabilidade, mas é preciso que o paciente ajude, né? É preciso que ele entenda que ele tem que, é o fator decisivo de interferência nas vias, ele vai promover determinados comandos para o neurônio agir dessa forma, ativar determinada área, ou ativar outra área, inibir outra área e tal. Ele faz o controle, ele é capaz disso. Então, a suplementação existe. Mas, e os cofatores, como o senhor falou, vitamina D, né, que a gente achava que era só para osso, né, teve um upgrade por hormônio, ela, inclusive, está na cascata de síntese da serotonina, né, um dos neurotransmissores básicos da gente. Qual seria a suplementação, assim, um alimento do cérebro, assim, um alimento que é indispensável nos dias de hoje, desde o neurodesenvolvimento? Qual que você recomendaria? Tá. Eu diria assim, eu acho que tu fui muito feliz enquanto tu falou, olha, tem que entender que o suplemento ele é um componente de uma mudança comportamental. Eu tô num momento que eu tô assim entendendo, né, o meu curso, minha empresa, e hoje eu estou muito assim entendendo que a neurosuplementação ela é o vento a favor para aquelas pessoas que buscam um alívio para suas dores da alma, vamos dizer assim, né? Ela tá ali para potencializar o sucesso de uma terapia medicamentosa, ela está ali para potencializar o sucesso de uma terapia comportamental ou de uma prática de espiritualidade, assim por diante. Mas eu tenho que pensar, poxa, como eu vou tentar contribuir com esse evento a favor de alguma maneira? Então, eu acho que um grande ponto da nossa conversa hoje foi gerar energia, né? Gerar energia. Então, eu tenho alguns suplementos tradicionalmente muito bem relacionados ao ato de gerar energia, como as vitaminas de complexo B, por exemplo,
Então, quando eu penso nas várias vias bioquímicas relacionadas a gerar energia, complexo B é unanimidade, né? B1, B2, mas assim, destaque para B3, B6, B9, B12, né? São os quarteto do complexo B ali, com toda certeza é fundamental. Participaria de uma série de rotas energéticas, a síntese de vários neurotransmissores. Depois, se eu tento num cofator por definição, com toda certeza, magnésio, né? Magnésio, com toda certeza. Depois, na coenzima Q10, por que não também? Então, assim, três, vamos dizer assim, contribuintes para uma mudança de estilo de vida. Porque se a pessoa me falar, Fabrício, quero continuar levando a minha vida louca, me alimentando mal, bebendo que nem um louco, passando uma vida com base de café preto, bolacha, água e sal, estressando pra caramba, não dormindo, barará, e vou tomar isso aí. Vou dizer, vai jogar tiro fora. Gasta com as cervejas que tu quer beber então. Não faz isso. Tudo bem? Ou seja, você está a fim de dar um passo e você quer um suplemento, você quer um vento a favor, é uma possibilidade bem interessante. Ficou uma combinação bonita. A gente nunca acaba de perguntar, né, gente? O jejum, ele entra, a neurocetogênica, né? Ela entra, tem um bom olhar, você tem um olhar favorável ao jejum, professor? Eu só faria jejum se fosse acompanhada por um ou por uma nutricionista que saiba me dar o que comer quando eu não estiver em jejum. Tudo bem? Então, assim, eu sim tenho um olhar favorável ao jejum, sim eu tenho um olhar favorável à cetogênica, mas eu nunca fiz. Por quê? Porque eu não sei como eu quebraria o jejum. Porque eu acho muito perigoso alguém que não entende de comida como um nutricionista entende, se propor a comer só 8 horas por dia, entende a conversa? E tá, e o que eu vou comer nessas 8 horas? Como é que eu vou suprir energia para um cara de quase 100 quilos, 1,80 m, quase 100 quilos, só em 8 horas? Você comendo que nem um louco, entendeu? Então, assim, eu só faria se eu tivesse alguém muito estudioso da área que me acompanhasse. A mesma coisa para a cetogênica, né? E eu acho isso fundamental, entendeu? Assim, eu acho que tem muita evidência para jejum. Acho não, tenho certeza que tem muita evidência para jejum. Adoro jejum. Mas eu vejo que às vezes as pessoas fazem ele de maneira que não é responsável. Que não é responsável. Porque assim... E aí eu queria dizer o seguinte. Esses dias eu fui viajar com os filhos e eu já viajei 1 milhão de vezes. Eu não sei quantas vezes eu já viajei de avião. E eu nunca tinha entrado na cabine do piloto. E aí, claro, estava com 2 crianças e deixaram os meninos entrarem. E eu acho que eu estava mais empolgado do que eles para entrar. Porque eu queria muito entrar. Muito, porque é muito legal. E aí eles bateram uma foto lá e eu tive vergonha de pedir para bater também, não deveria ter tido, mas tive. E eu vi aquela cabine. E o que eu quero dizer com a última analogia dessa live, Rosana, ninguém ousaria pilotar um avião só porque assistiu um monte de live no Instagram ou estudou pelo YouTube. Ninguém nunca, sabe? Nunca. Então o que eu quero dizer, especialmente para os leigos que nos acompanham nessa live, é que, ok, que bom que você nos ouviu, mas quando for para fazer isso aqui, procure um profissional que estuda como a Rosana, procure um profissional que estuda como qualquer outro profissional que está por aí. Sabe por quê? Porque se você não ousaria pilotar um avião, certo? Só estudando por live ou pelo YouTube, você não tem noção da complexidade que é um corpo humano. Sabe? O que a gente falou aqui, senhoras e senhores, foi nada. Foi assim, ó, a gente estava assim só na primeira linha do artigo. Tudo bem? Só na primeira linha, suave, suave, suave. Tá bom? Assim, que bom que vocês ficaram, que bom que a gente contribuiu. Mas eu espero que a minha contribuição seja para que você use esse momento com uma vontade de procurar um profissional responsável, que estuda, que lhe acompanhe de verdade na mudança de estilo de vida que você quer fazer. No final das contas, é isso. A gente precisa, a gente não precisa nem ajudar, né, professor? A gente só não deve atrapalhar o sistema que ele consegue fazer tudo sozinho, né? Então, é dormir com qualidade, é exercitar, porque exercício é aquela chuva de estímulos que faz os neurônios produzir neurotransmissores adequados, né, na estrutura inteira. Não é uma medicação que focaliza apenas numa via, né? Aquelas teorias de monaminas, a gente está ou inibindo a recaptação de neurotransmissor ou impedindo a sua degradação, basicamente. A gente tem que ajudar
o neurônio a fabricar o seu neurotransmissor, ajudar o tubo digestivo a conseguir absorver bem os aminoácidos, porque não vem do além, né? Eles são cadeias de peptídeos e tem sequências enzimáticas para chegar numa via final da elaboração, da síntese, né, do armazenamento e a liberação desse neurotransmissor na sinapse. Então, assim, a saúde mental está ligada à capacidade de se adaptar, ou seja, a resiliência, né? E a resiliência está ligada à neuroplasticidade, que está ligada aos fatores, ao fator neurotrófico derivado do cérebro, especialmente para poder promover essa sinaptogênese infinita, né? Porque a gente pode não ter neurogênese, mas a gente tem sinaptogênese, não é isso, professor? Exatamente, exatamente, é isso aí. Quero agradecer demais a sua presença, porque eu queria que o pessoal ouvisse, né, de uma fonte segura, informações importantes, porque o médico não prescreve um exercício, ele não prescreve um sono bem dormido, né, mas ele prescreve um medicamento. Então, que a gente conheça mais do micromundo, e o professor Fabrício está aí à disposição para divulgação dos cursos, né, que ele dá palestras no Brasil inteiro, tem curso reconhecido, inclusive, internacionalmente, e deixo aqui esse espaço para ele dar essa finalizada, e espero que a gente tenha outras oportunidades para desmembrar, né, outros sistemas, outros circuitos. A circuitaria cerebral está nos aguardando aí. Eu agradeço, eu agradeço. Eu sempre que eu sou convidado, eu tento aceitar, se dá na minha agenda, se eu posso, se eu estou em casa, né? Estou no escritório, está tudo bem. Gosto de fazer essa conversa. Né? Para profissionais da saúde que querem evoluir no entendimento do cérebro, eu sou o coordenador científico da Escola de Neurosuplementação. Né? Então, é só procurar lá no link da minha bio que vão me encontrar. Para pessoas, né, que querem profissionais da saúde habilitados, lá também tem profissionais da saúde habilitados e Rosana também faz o curso, então já sabe, e ela também é uma profissional da saúde habilitada. Né? E fiquei muito feliz. Obrigado, Rosana. Foi bem legal. Foi tua primeira live e deu tudo certo. Eu demorei para entrar, mas consegui e fluiu. Ai, deu tudo certo. Eu sou adepto dessas tecnologias, eu estou desacelerando, mas foi um prazer enorme compartilhar, porque a ciência, vocês produzem ciência, né, um neurocientista, ciência de excelente qualidade, mas que dificilmente chega na mão da gente, porque tem um intermediador que é a indústria farmacêutica. Então, a gente precisa de ler a ciência, ler mais, aproximar mais da ciência, né, para poder ajudar mais. Então, assim, eu achei sensacional e muito obrigada pela participação, um carinho enorme, uma chuva de noradrenalina, de felicidade aqui, por ter você presente nessa live com a gente. Então, uma boa noite a todos. As perguntas que tiverem, a gente responde na sequência. E fique com Deus e sempre um beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Até.